Bom, gente, eu vou ser muito objetivo, porque eu tô um mês sem ver minha filha, ela acabou de chegar e eu tinha prometido para ela que eu ia sair às 10 horas daqui. Então vou responder só a quem fez pergunta e vou sair voando daqui. Mas dizer que Palharini e Márcio me fizeram a mesma pergunta e depois isso esbarrou em outras. A situação da violência e esse debate relacionado às UPPs, se tem ou se não tem migração do crime, enfim. Eu tenho feito esse debate de forma muito intensa no Rio, e eu presidi uma audiência pública em Cabo Frio há pouco tempo, porque é o mesmo debate na região dos lagos, né? A violência também teria migrado para lá, enfim, a mesma coisa, né? O que eu disse em Cabo Frio, volto a repetir aqui, enfim, na semana passada eu me reuni com o Mariano Beltrame para falar, para falar sobre isso. Na verdade é o seguinte, não importa se houve ou se não houve migração da violência em função das UPPs. Não importa. Não importa. Para essas vidas que foram perdidas, não interessa saber se isso foi em função ou não das UPPs. Isso é o que menos importa. Não vai morrer de forma diferente por isso. Não vai sentir uma dor diferente por isso, né? Eu discordo da Secretaria de Segurança no método de avaliação que eles fazem. Eles pegam os dados do ISP e dizem, olha, não há nenhuma comprovação de que houve migração da violência. Eu falei, sim, eu sou pesquisador na área de segurança durante muito tempo, eu falei, olha, quando você pega os dados, depende da leitura que você quer fazer. Claro. Se você pegar lá o número de homicídios, assaltos, isso não aumentou, portanto não houve migração. Se você pegar o número de carros roubados, aumentou substancialmente. Esse não é um crime qualquer. Isso significa uma outra coisa, eles sabem disso, né? Então tem uma série de leituras que você pode fazer, mas no fundo, isso não importa. O que importa é que tem que ser debatido uma política de segurança que seja calcada na valorização da concepção da ampliação dos direitos, né? Na rediscussão do papel das polícias. Eu cansei de falar, acho que quem falou isso foi o Padilha, lá, já que o Paulo lembrou do Tropa, quem falou isso foi o Padilha. Olha, tem que ter duas UPPs, unidade de polícia pacificadora e unidade de pacificação da polícia, né? Você tem que ter duas ao mesmo tempo, se tiver uma só, a outra fica comprometida, né? Porque você tem a mesma polícia com uma série de problemas. Você não tem aproximação à comunidade, você não tem uma política de valorização de formação e salarial, e muito menos controle sobre essa polícia. Muitas vezes aumentar o efetivo do batalhão, você não pode estar aumentando o problema do lugar que você vive. Depende de que batalhão é esse. Depende da qualidade desse policiamento que você vai trazer para a cidade. Depende de que relação vai estabelecer com a cidade. Então tem que haver política de inteligência e ação. O município, depois eu vou te passar um estudo que a gente tem com o Luiz Eduardo Soares, e que a gente está debatendo isso na cidade do Rio, Paulo, e eu acho que essas campanhas vão ter que andar muito juntas, né? Porque, enfim, é o mesmo debate sobre concepção de cidade, e quem vai militar lá tem que militar aqui e vice-versa, e a campanha do Paulo é uma campanha que nos enche de orgulho aqui. Agora, é dizer que o município tem um papel decisivo na segurança pública se a nossa concepção de segurança não for só uma política de repressão, né? Se a nossa concepção de segurança for uma concepção de uma cidade que participa, de uma cidade que tem voz, de uma cidade que tem um trabalho de inteligência articulado, sim, com o governo do Estado, mas que possa mobilizar setores, eu juro que eu estou acabando, mobilizar setores da sociedade civil, você tem resultados efetivos na segurança pública. Então o município tem como contribuir para isso. O modelo das UPPs, eu falo isso há muito tempo, tem debate meu aqui gravado. O modelo de UPP é um projeto de cidade, é uma relação de governança, soberania e território. As áreas, eu fui fazer um debate com a Secretaria de Segurança Pública do Rio, no projetor deles aparecia o UPP do lado do símbolo da Copa e da Olimpíada. Nem consegue disfarçar, né? Porque o mapa das UPPs é o mapa da viabilidade dos investimentos do capital privado numa cidade olímpica. É só olhar o mapa. É a Orla, o entorno do Maracanã e a Jacarepaguá, Cidade de Deus, todo o entorno das milícias. O único lugar que tem UPP é na Cidade de Deus. Então, o mapa das UPPs é um mapa de um projeto de cidade. É uma tomada de território militar que interessa às áreas com maior investimento do capital privado, porque tem uma relação direta com esse projeto de cidade-empresa, né? Isso significa que tudo na UPP é ruim? Não. E nem podemos falar isso.
Porque se você entrar em qualquer área do PP, o morador vai te dizer, melhorou, e essa opinião dele tem que ser respeitada, a gente não pode ser arrogante e achar que a opinião dele não interessa, porque a minha teoria diz outra coisa, mas você não está lá, você não vive lá, teu pé não está lá dentro, né? Então, esse cuidado é importante, mas ao mesmo tempo é muito importante você entender o que significa para o todo. Né? Por que não tem investimento social? Eu acabei de aprovar um projeto na Assembleia sobre as lan houses, como espaço de produção de cultura, que precisa ser estimulado. A Rocinha, que está para ser pacificada, tem um crescimento enorme de número de homicídios lá, né? Está longe dessa realidade. Só a Rocinha tem 130 lan houses. Só a Rocinha, 130 lan houses. É um universo de comunicação, é um universo, uma capacidade de produção de informação gigantesco. Então, se a tua concepção de segurança for criminaliza e fecha a lan house, você não discute esse projeto de segurança num viés que não é policial. Então, a segurança não é só um debate de polícia, por mais que esse também seja um debate que a gente tenha que fazer. Enfim, o movimento das barcas é um movimento que dentro da Assembleia Legislativa é muito frágil, é um escândalo, mas aí está dentro do universo de horrores do Júlio Lopes, né? Porque você tem um metrô, que é um dos mais caros e ineficientes, eu já falei na primeira fala, você tem uma barca que recebeu 100% de ICMS, é subsidiada e tem 60% de aumento, é inacreditável. É o único lugar, o líder do governo, no último debate que eu tive com ele no plenário, ele falou, o deputado Marcelo Freixo não entende que em todos os lugares do mundo o transporte é subsidiado. Eu falei, entendo, eu só quero te dizer que o único lugar do mundo onde o transporte subsidiado aumenta é aqui. Né? Porque em todos os lugares do mundo ele é subsidiado para diminuir. Aqui ele subsidia e aumenta. Né? Quer dizer, é sensacional. Então, e perde a qualidade ao mesmo tempo. Então você tem uma política de transporte que é gerida pelos donos de empresa, que é absolutamente escandalosa. Você não tem um sentido. O Rio investiu nas BRS, que é aquela linha que há 40 anos se faz em Curitiba, né? Que é aquela linha no asfalto exclusiva de ônibus. E aí o prefeito enche o peito e fala, o sistema de transporte não está mais eficaz, está mais rápido. Eu falei, ótimo, vai baixar o preço da passagem. Aí ele, não. Eu falei, ué, você está economizando, você está fazendo em menos tempo, baixa o dinheiro da passagem. Não, aí não pode. Né? Aí acabou a discussão, vamos falar de outra coisa. Né? Por quê? Porque a lógica não é o cidadão. É o poder público sendo esse balcão de negócios. Olha, a Mariane me pergunta algo muito próximo ao que o Ian também me perguntou. Ela mora em Bangu, ele em Jacarepaguá. Nós passamos por um episódio, que aí serve para vocês dois, eu não estou vendo ele aqui, só estou vendo, está ali. Que diz o seguinte, um menino estava numa roda de funk, porque a gente aprovou a lei do funk lá, né? Que, aliás, ontem eu estava respondendo lá uma carta de eleitor, né, Paulinha? Que dizia que o absurdo da lei que eu aprovei, que funk é cultura, porque isso só traz marginal e violência para o morro, é uma luta pedagógica, essa que não é fácil a gente travar, não. Né? Mas você é um exemplo vivo que diz que funk é cultura. Né? Esse menino tinha ido para uma roda de funk, tinha participado de vários debates através do funk, e ele estava com um adesivo, que nem era adesivo nosso da campanha, não, era um adesivo dizendo funk é cultura, mandato Marcelo Freixo, era um adesivo pequeno. E ele foi para a casa dele, mora em Jacarepaguá, e esqueceu de tirar o adesivo, essas coisas que você colar aí, igual vocês fazem, né? E aí ele entrou, parou numa padaria, comprou Coca-Cola, pão, essas coisas para ir para casa. Na padaria, o cara parou e falou, que negócio é esse no teu peito aí, rapaz? Aí que ele olhou, aí ele falou, é um negócio de funk. Não, estou perguntando funk não, estou falando desse deputado aí. O garoto foi safo, ainda bem, né? Coisa de funkeiro, né? Aí ele olhou e falou, rapaz, não conheço não, eu só botei porque é o negócio do funk aqui, eu gosto de funk. Né? Mas dos funks de antigamente, né? Tinha que consertar também. Mas dos funks de antigamente, esse cara, Marcelo, não conheço. Né? 171, mentira. E aí o cara meteu a mão, o peito dele arrancou e falou, presta atenção, hein? E ele foi para casa. Né? Enfim, só para ter uma dimensão do que isso representa. Né? E tivemos diversos outros exemplos. Então, a gente precisa ter inteligência. Claro que eu vou, durante a campanha, eu vou na Zona Oeste, né? Mas vou numa determinada circunstância. Agora, você, o Ian, não podem e não devem colocar adesivo, plástico de carro, fazer essas coisas, por mais que dê vontade, é uma hora que a gente tem que agir com inteligência, né?
tem que agir com inteligência. As redes sociais estão aí para que a gente saiba usar e que a gente aprenda a usar. Nas áreas de milícia, onde eles têm um poder terrível, na eleição para deputado, eu não botei o pé em nenhuma delas porque, evidentemente, seria provocação e poderia colocar a vida de alguém em risco, o problema não é só a minha, né? Em várias delas eu fui o segundo mais votado ou o terceiro mais votado. Eu fui bem votado em diversas áreas de milícia, porque há resistência. Há muita resistência lá dentro, uma resistência calada, sofrida, e há. Agora, não adianta a gente ter ações que sejam inconsequentes. Eu carrego comigo um nível de responsabilidade, principalmente sobre vocês, que é muito grande, né? Porque já tive também a idade de vocês e sei a vontade que dá de sair fazendo as coisas que não se deve fazer, porque esses caras são absolutamente violentos e são capazes de fazer aquilo que na nossa cabeça é muito difícil imaginar, porque nós não temos o horror dentro da gente, né? Porque a gente resiste, inclusive por dentro, né, a não se vender a esse tipo de coisa, a não imaginar, não ser capaz de imaginar a barbárie. Isso já é uma resistência belíssima, né? E nos inconformarmos com isso, mas tem maneiras inteligentes da gente trabalhar. A rede social é uma delas, e não há, e eu tenho certeza que eu estou muito animado com esse desafio. Do lado de lá tem 19 partidos, fora a CBF, FIFA e COI, né? E isso nos anima profundamente, porque a grande aliança que a gente vai fazer vai ser com a sociedade civil. A grande aliança que a gente vai fazer vai ser com professores, com médicos, com usuários do hospital público, né, com os grafiteiros, com os donos de lan house, com os funkeiros. A grande aliança que a gente vai fazer é com quem constrói e faz do Rio de Janeiro isso que vale a pena lutar por ele, né? Para isso a gente não precisa ter acordo em sala fechada, para isso a gente não precisa pensar em tempo de televisão, para isso a gente tem as redes sociais, tem a inteligência, tem a criatividade da militância. Mas sempre sabendo que a gente é muito importante, cada um de nós. Somos muito importantes nessa luta e a gente tem que estar atento a isso, né? Então a gente descobre maneiras de resistir, de lutar. E olha, Pedro, eu quero dizer assim, a gente não começa a militar quando vira parlamentar, né? E o Paulo já falou, né? Enfim, a minha militância tem, sei lá, 25 anos ou um pouco mais do que isso, né? Então, é meio, é instrumento, não é fim. O mandato é meio, a luta é meio, essa eleição é um meio, é um instrumento. Passada essa eleição, eu, Paulo, Tiago, Paula, Renatinho, todos vocês, nós vamos continuar na luta, né? Ano que vem não vai ter eleição, a gente vai estar aqui de novo. Vai estar debatendo, vai estar construindo o caminho, porque isso é meio, é instrumento. E eu não tenho que me preocupar com a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tem que se preocupar com a gente. A pergunta é, como é que você vai governar com a Câmara de Vereadores? Inverte a pergunta, como é que vocês vão continuar fazendo isso se a prefeitura não for de vocês? Eles é que tem que responder, não a gente. Vamos continuar. Antes de concluir, queria avisar que quem comprou a rifa do livro